né, dessa história de presentes, né? Porque a gente falou ontem aqui no programa, o nosso repórter esteve num shopping aqui da capital paulista, perguntando para o pessoal ali, os atrasadinhos, né, quem é que ia comprar presente, se ia ser um presentão, se ia ser uma lembrancinha. Teve uma das entrevistadas ali que disse assim, olha, não importa o valor do presente, porque eu estou comprando de coração, então já vale um presentão. Mas nessa época do ano, a gente sabe, né, que final de ano chega, as coisas estão mais caras, mas você quer presentear alguém de coração e é isso que vale. Queria saber de vocês, tem alguém, alguma... vamos até remeter aqui para o campo de celebridade, até da política, se vocês quiserem, né? Quem é que mereceu esse ano um presentão e quem vai merecer uma lembrancinha, Pepe? Bom, presentão, eu acho que eu vou dar para o Botafogo. O Botafogo que ano passado fez uma campanha, completamente estranha, né? Que estava liderando o Brasileiro e acabou entregando o título para o Palmeiras. E esse ano fez uma campanha brilhante, né? Ganhando a Libertadores e ganhando o Campeonato Brasileiro. E conseguindo, de certa forma, tirar essa aura de time maldito, time que perde no final, que tudo de ruim acontece com o Botafogo, né? Então o Botafogo ganha meu presentão, os botafoguenses ganham meu presentão esse ano. Em relação à lembrancinha, eu dou para o Milei e para os economistas liberais e os liberalóides geral, inclusive o Mano Ferreira, porque o Milei está entregando um crescimento econômico de menos 3%, quase igual à Ucrânia em tempos de guerra. Com a Rússia. Ele avisou que ia piorar primeiro para melhorar depois, Pepe. Tem que ver, o tempo vai responder essas questões. Mas o meu presentão esse ano vai para Fernanda Torres, a atriz. Eu acho que ela fez um dos trabalhos mais espetaculares de uma artista brasileira nos últimos anos, no Ainda Estou Aqui, e acho que é merecido. Eu acho que quando a gente lembrar de 2024, do ponto de vista da cultura brasileira e das artes, a atuação dela no filme vai ser um destaque. E a minha lembrancinha vai para o ministro Fernando Haddad, só que a lembrancinha vai ter uma taxa no meio, né? Porque a marca de 2024 foi a taxa das blusinhas e essa tentativa de sair arrecadando dinheiro onde dá, né? Respirou, tem uma taxa. E já prevendo alguma mudança para 2025, né? Como que vocês esperam que seja o ano que vem em relação à economia também? Será que o ano que vem a gente vai estar falando nessa época que vamos querer dar mais presentão do que lembrancinhas, Mano? Olha, tudo prenuncia um ano difícil, porque a gente vê sinais claros de que a economia brasileira está passando por um momento de superaquecimento, que é o quê? A gente tem um desemprego baixo, o que em tese é positivo, mas todo mundo tem a sensação que, apesar de estar empregado, o preço das coisas está crescendo mais do que a renda das famílias. Isso é um sentimento muito disseminado. Por quê? Porque a produção não está acompanhando o gasto. Então, isso acaba gerando inflação. Quando a economia está superaquecida, no primeiro momento, gera, às vezes, até uma sensação boa, de que os índices, quando você olha, eles estão... a fotografia é positiva, mas o filme é preocupante, porque quando a economia está superaquecida, a tendência é que ela faça um ajuste para se desaquecer. E aí a gente deve ver no próximo ano um aumento da inflação, especialmente se o governo não controlar os seus gastos. Não à toa, o Banco Central já pré-anunciou um aumento da taxa de juros para as próximas reuniões do Copom, fazendo com que os juros voltem àquele patamar histórico do governo Dilma lá atrás, que não traz boas lembranças para ninguém, nem para o PP. Como que é, Pepe? Não traz mesmo boas lembranças?
Não, claro que não. O governo Dilma foi um governo catastrófico no Brasil. Não dá para a gente defender o governo Dilma de forma alguma. O governo fez tudo errado e todo o receituário desenvolvimentista que ela deveria aplicar, ela não soube como aplicar. E eu discordo, mano. Eu acho que o Brasil deveria discutir, na minha opinião, o mandato dual para presidente do Banco Central, não é? Infelizmente, o presidente do Banco Central no Brasil só tem mandato para cuidar da inflação. Até tendo em vista nosso histórico recente, né, de alta inflação, não muito tempo atrás, década de 80, década de 90, né? Então a gente acha, por exemplo, que a inflação é algo realmente muito ruim, né? E é de fato ruim, não é? E eu queria que o Brasil discutisse realmente o mandato dual. O presidente do Banco Central, assim como é nos Estados Unidos, é responsável tanto pelo equilíbrio da taxa de juros e da inflação, assim como o crescimento econômico também. Então, quando o presidente do Banco Central tiver a caneta na mão, ele tem que pensar, vale a pena aumentar os juros? Faz sentido eu aumentar os juros e deixar que o Brasil deixe de crescer, deixe de se desenvolver, não é? Então, essa discussão, ela é premente. A gente tem que fazer essa discussão de qualquer forma. E eu acho que o problema do Brasil, como o Mano disse, os números são bons, de certa forma. Você pega, por exemplo, crescimento econômico, está chegando a 3%. Pega, por exemplo, o nível de desemprego, talvez seja o melhor índice de desemprego dos últimos 10 anos no Brasil, né? Quase o pleno emprego. Né? É da série histórica. Ou seja, tem muitos números bons. O único problema do Brasil, no modo de ver, é o desequilíbrio cambial. E ao contrário do que o Mano defende, para mim não tem nada a ver com política fiscal, não tem a ver com desequilíbrio das contas públicas. Até porque há casos no mundo todo de países que têm o desequilíbrio da conta pública, tem taxa de juros baixa e tem inflação baixa. Então, no meu modo de ver, nós temos que pensar em políticas necessárias para aproveitar o câmbio da forma que está desequilibrado o Brasil. Né? Por quê? Porque o Brasil está barato. O Brasil está barato. Né? Dá para a gente universalizar o saneamento básico com menos dólares do que daria há alguns meses atrás. Dá para a gente fazer concessões com menos dinheiro do que daria há alguns meses atrás. Quando a gente faz esse tipo de projeto, o que acontece em consequência? Dólar chega no Brasil e, naturalmente, quando o dólar chega, né, o que acontece no final é que o câmbio se valoriza e o dólar cai. Então, eu quero que o governo federal, eu quero que o Haddad, eu quero que o Lula tenha consciência e faça políticas públicas desenvolvimentistas adequadas e direcionadas para aproveitar o câmbio da forma que está. E com isso a gente gera riqueza, gera crescimento econômico, diminui o endividamento e a gente paga a nossa conta e faz a nossa sociedade ter ainda mais rica do que é atualmente.